Olá pessoal, vamos agora meditar no capítulo 9. Capítulo 9 do livro de Êxodo, mais pragas assolando a terra do Egito. Agora é peste nos animais, úlceras e chuva de pedras com fogo. Então vamos meditar na palavra de Deus. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por, ainda por forçar os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso nos dias seguintes. Todo o gado dos egípcios morreu, porém dos gados dos filhos de Israel não morreram nenhum. Então veja, Deus mostrando para Faraó, né, sou eu quem controla as pragas. Sou eu que controlo o tempo que elas chegam e o tempo que elas vão embora. Então, a quinta praga foi um ataque à economia, né, à religiosidade egípcia, pois além dos egípcios considerarem Amon o deus protetor dos rebanhos, eles julgavam certos animais como sagrados. Eles proibiam até o abate desses animais. Então, a peste arrasou as criações deles. Mas nenhum animal que pertencia ao povo de Deus foi morto. É Deus fazendo a diferença entre aqueles que servem daqueles que não servem. E a Bíblia vai dizer: Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Então, Faraó mandou verificar, né? Ele vai olhar mesmo. Será que as palavras de Moisés se cumpriu? Será que todo gado morreu, todos os animais morreram, inclusive dos israelitas, do povo hebreu? Ele vai dar uma verificada, né, se a palavra de Deus se cumpriu, né? Então ele verifica e realmente somente o gado dos egípcios morreram. E aí vai vir a outra praga. Ele endureceu o coração. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. E tornar-se-ão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornarão em sarna, e arrebente em úlceras, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Então, mais uma praga, né? E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu e tornou em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Que coisa, hein? Então, aqui não diz, mas nós entendemos que a expressão por toda a terra do Egito, obviamente, excluía a terra de Gósen, né? Isso não aconteceu com o povo de Deus. Então, as úlceras dessa praga foram provocadas pelo pó de cinzas que Moisés lançou no ar. As terríveis feridas atingiram todos os egípcios e até mesmo os seus animais. Os magos eles foram envergonhados, né, porque eles não conseguiram nem sequer proteger a si mesmos. Já Faraó, que se autodenominava Deus, não tinha poder sobre aquela situação. Então pense no incômodo, né, tumores, a dor, eles sentiam grandes feridas na pele dos egípcios. Você sabe o que aconteceu? Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Quer dizer, Deus não endureceu inicialmente o coração de Faraó. O endurecimento que vem da parte de Deus foi resultado da obstinação de Faraó.
Deus apenas confirmou o que Faraó decidiu fazer. É como que Deus estivesse falando assim: olha, você quer permanecer endurecido? Então agora sou eu que vai endurecer seu coração. Eu vou confirmar sua escolha. E a pior coisa que pode acontecer é Deus dar ao homem aquilo que ele quer, aquilo que ele decidiu viver. Faraó decidiu viver na rebeldia contra Deus. Deus agora confirma essa decisão. Vamos para a sétima praga, chuva de pedras. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, como os homens, e sobre o gado, e sobre a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, e saraiva, e fogo, e cobria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, você está notando que todas as pragas foram ordens de Deus a Moisés. Todos aconteceram por mandato do próprio Deus. Nada foi uma eventualidade natural, um acaso natural. Tudo ordem de Deus. Né? Estenda a mão para o céu, vai cair chuva de pedras em toda a terra do Egito. Quer dizer, mais uma vez, em toda a terra do Egito, exceto a terra de Goza, né? Sobre os hebreus, né? Não, essa praga não os atingiu, somente a terra do Egito. E a Bíblia vai dizer: e a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Que coisa, hein? Então, aqui nós vemos pela primeira vez Moisés individualmente estendendo o seu bordão para o céu e vendo uma praga forte, né, sobre o Egito. O Senhor deu ali trovões, trouxe chuva de pedras, fogo desceu sobre a terra do Egito. Então, que praga, hein? Essa praga devastou, né, a terra do Egito. Foi algo que acabou com os animais, colheitas, construções. Foi muito forte. Tudo isso como resultado da dureza do coração de Faraó. Então, os efeitos foram fortes, né? Muito fortes. Tão fortes que todos reconheceram que só poderiam ter vindo de Deus, do céu. Aquela chuva de pedras e de fogo por toda parte não apenas destruiu as plantações, mas feriu, levou muitas pessoas à morte, animais, pessoas, enfim. Foi algo muito forte. Foi um duro golpe, né? Os falsos deuses, protetora da lavoura, Ísis, deus da água, Osíris, deus do fogo. Então, a Bíblia diz: somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Forte, né? Aqui mostra Deus protegendo o seu povo, livrando o seu povo e mostrando a diferença entre os egípcios e o seu povo de Deus que temia a Deus, que servia a Deus. Então, a distinção entre os que praticam a palavra de Deus e os que rejeitam a palavra de Deus continua sendo feita até nos dias de hoje. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, né? E eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhes disse Moisés: em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Então, mais uma vez, Deus mostrando a sua soberania. Moisés estende as mãos, vem chuvas, né, de pedras com fogo, com enxofre, e ele estende as mãos novamente e essa chuva para.
Então é Deus aqui mostrando a soberania dele sobre todos os deuses do Egito. Ao confessar o seu pecado, o faraó não se arrependeu com sinceridade. A real intenção dele era alcançar objetivos pessoais. Isso ficou evidenciado quando, repetidas vezes, ele volta atrás da sua palavra. Então não era um arrependimento sincero. Muitas pessoas hoje têm sido como Faraó, né? Elas aparentam se arrepender, prometem mudar, mas dentro de si carregam o desejo de obter apenas as bênçãos. E quando alcançam essas bênçãos, voltam à prática, né, a praticar os mesmos erros do passado. Vendo Faraó que cessou a chuva e a Sarai e os trovões, pecou ainda mais, endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Então, quando o Faraó viu que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou a endurecer o coração, né? Ele e o seu povo. O que significa endurecer o coração? Essa expressão, ela está sendo muito usada aqui em Êxodo, né? Endurecer o coração é diante de todas as advertências, né? As advertências de Deus, de toda a bondade, de toda a misericórdia de Deus, o ser humano simplesmente tapa os ouvidos, né? A voz de Deus e continua vivendo a sua vida ímpia. Isso é endurecer o coração. E é possível endurecer o coração nos dias de hoje. Você não tenha dúvidas. Todas as vezes que você ouve pregações nos cultos, né? Todas as vezes que você recebe favores, a bondade de Deus, diariamente na sua vida, e mesmo assim você não se arrepende dos seus pecados, quer dizer, as pessoas estão seguindo o exemplo de Faraó, endurecendo o coração. Então, obviamente, quando a pessoa endurece o coração, ela está fazendo isso para o seu próprio mal. Nós vamos ficando por aqui com esse capítulo 9. No próximo vídeo, nós vamos meditar no capítulo 10. Tá bom? Deus abençoe a todos.